Bem-vindos, exploradores culturais, a uma viagem fascinante pelas riquezas e mistérios que compõem o coração do Brasil. Hoje mergulharemos nas profundezas do folclore brasileiro, um tesouro cultural que reflete a diversidade, a magia e a tradição que moldaram esta terra vibrante. O folclore brasileiro é um resultado de uma rica fusão de tradições e influências culturais que se desenvolveram ao longo dos séculos, refletindo a diversidade étnica e histórica do Brasil. Seu surgimento está intimamente ligado à convivência e à interação entre diferentes grupos étnicos, principalmente os indígenas, africanos e europeus. Os povos indígenas que habitavam o território brasileiro antes da chegada dos colonizadores europeus já possuíam suas próprias mitologias, lendas e rituais. Suas crenças e práticas foram incorporados ao folclore brasileiro, enriquecendo-o com elementos ligados à natureza, animais e seres míticos. Com a chegada dos africanos trazidos como escravos durante o período colonial, ocorreu uma intensa troca cultural. As tradições religiosas africanas, como o candomblé e a umbanda, contribuíram significativamente para a formação do folclore, introduzindo divindades, rituais e personagens que se mesclam às narrativas já existentes. A colonização europeia, principalmente portuguesa, trouxe consigo suas próprias tradições festivas e mitos. A mistura das crenças católicas com as práticas populares de origem europeia resultou em celebrações como as festas juninas, que combinam elementos religiosos com rituais pagãos. De forma resumida, o Brasil é conhecido pelo sincretismo cultural, uma fusão harmoniosa de diferentes influências. Essa integração de elementos culturais de diversas origens contribui para a formação de um folclore singular, onde mitos, lendas, práticas religiosas se entrelaçam várias vezes de maneira sincretizada. O folclore brasileiro, portanto, é um fenômeno que se desenvolveu organicamente ao longo do tempo, refletindo as experiências e interações culturais que mudaram a identidade nacional. Essa riqueza de tradições contribui para a preservação da diversidade cultural do Brasil e é celebrada em festas, danças, músicas e narrativas transmitidas de geração em geração. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de ao menos um dos personagens do folclore brasileiro, em vídeos ou histórias que lhe contaram. Vamos agora falar um pouco sobre cada um. Geralmente representado como um ser pequeno, o Curupira é uma figura lendária do folclore brasileiro. Com cabelos vermelhos ou avermelhados, o Curupira possui pés voltados para trás, o que ajuda a confundir quem tenta segui-lo. O principal atributo do Curupira é sua função de guardião das florestas. Ele é considerado um protetor dos animais e das plantas, agindo de forma a punir aqueles que desrespeitam a natureza. Diz a lenda que o Curupira é especialmente ativo na defesa contra caçadores e madeireiros. Ele é conhecido por fazer assobios e outros sons para atrair as pessoas para o interior da floresta, onde elas podem se perder. Uma das características mais marcantes do Curupira é a sua capacidade de deixar pegadas que levam na direção oposta, confundindo qualquer um que tente segui-lo. O Saci Pererê é retratado como um pequeno ser travesso, com apenas uma perna, que vive nas matas e florestas. Ele é conhecido por suas peripécias e sua habilidade em pregar peças nas pessoas. Frequentemente representado como um garoto negro com uma perna só, um gorro vermelho e um cachimbo na boca. Ele possui um poder mágico que lhe permite desaparecer e aparecer onde quiser. Além disso, o Saci é famoso por suas travessuras, como esconder objetos, assustar animais e brincar com as pessoas. Diz a lenda que capturar um saci é uma tarefa difícil, pois ele sempre consegue escapar. Uma maneira de tentar prendê-lo é jogando uma peneira sobre ele, fazendo com que ele fique aprisionado dentro dela. Em algumas versões da lenda, dizem também que os sacis podem ser controlados se alguém conseguir roubar o gorro vermelho que eles usam.
O boitatá é uma figura associada à proteção das florestas e rios. Ele é descrito como uma serpente ou cobra de fogo que percorre as florestas e as margens dos rios. Sua pele em chama cria uma luz intensa, iluminando a escuridão da noite. Ao contrário de algumas figuras mitológicas que podem representar perigos ou travessuras, o boitatá é frequentemente associado à proteção da natureza. Diz a lenda que ele ataca caçadores e lenhadores que desrespeitam o meio ambiente natural. Uma característica marcante do boitatá é a presença dos olhos brilhantes, que contribui para a ideia de que ele é uma cobra de fogo. Iara é mais uma das figuras folclóricas do Brasil, associada a uma sereia ou mulher peixe que habita as águas, seduzindo pescadores com sua beleza encantadora. A lenda da Iara possui variações entre diferentes regiões do Brasil, mas algumas características são comuns em muitas dessas versões. É sempre descrita como uma mulher de extraordinária beleza, com longos cabelos escuros e seus olhos hipnotizantes. Sua aparência encantadora é parte fundamental da lenda, sendo usada para atrair pescadores. Ela é associada a rios, lagos ou outras águas, e a lenda geralmente conta que a Iara traz pescadores para o fundo das águas, onde ela os mantém como seus amantes e os leva à morte. Algumas versões da lenda afirmam que a Iara possui uma voz melodiosa e hipnotizante, usada para atrair suas vítimas. Seu canto é capaz de envolver os ouvintes em um transe irresistível. A história da Iara muitas vezes envolve um contexto mítico sobre sua origem. Algumas versões sugerem que ela era uma índia e, por diferentes razões, acabou se transformando em uma criatura mágica das águas. O boto cor-de-rosa é um ser associado às regiões amazônicas. Segundo a tradição popular, o boto cor-de-rosa é um ser mítico e se transforma em um homem muito atraente durante a noite. Ele é conhecido por frequentar festas e seduzir mulheres. Usa roupas impecáveis e esconde a parte inferior do seu corpo, como um chapéu ou lenço, para esconder suas características mais distintas, o fato de ser um boto. A lenda muitas vezes inclui histórias de mulheres que se apaixonam pelo boto, transformado em humano, e acabaram engravidando. Diz que o boto costuma retornar ao rio antes do amanhecer, retomando sua forma original. A cuca é uma figura folclórica que inspira histórias de medo, principalmente entre as crianças. Sua representação pode variar, mas ela é geralmente descrita como uma bruxa feia e malvada, com um corpo de jacaré, garras afiadas e um rosto de mulher. Ela é associada a histórias que buscam assustar crianças desobedientes, sendo descrita como alguém que vem à noite para levar aquelas que não se comportam bem. A lenda da cuca é transmitida oralmente e possui diversas variações em diferentes regiões do Brasil. A personagem é muitas vezes utilizada como uma espécie de bicho-papão nas histórias contadas por pais e avós para incentivar o bom comportamento das crianças. Esses são alguns dos principais personagens do folclore brasileiro, mas é válido ressaltar que cada região do Brasil tem suas próprias lendas e mitos, como é o caso da mula sem cabeça, do lobisomem e de outras lendas folclóricas ao redor do Brasil. As festas juninas frequentemente incluem representações de personagens do folclore brasileiro. O Bumba Meu Boi, ou Boi Bumbá, é uma das manifestações mais comuns, onde grupos encenam a história do boi que morre e ressuscita. Além disso, outros personagens também podem ser incorporados nessas festividades. A quadrilha também tem influência do folclore. É uma dança de origem europeia que representa casamentos caipiras e é frequentemente adaptada para incluir elementos do folclore brasileiro, incorporando personagens e temas tradicionais. As músicas das festas juninas muitas vezes incorporam temas e ritmos do folclore brasileiro. Cantigas populares que mencionam os personagens são entoadas durante as festividades, fortalecendo a conexão entre a celebração e o rico repertório folclórico do país. Pratos típicos como canjica, milho verde, pé de moleque e quentão fazem parte das tradições festivas que representam uma fusão de ingredientes e técnicas culinárias locais. Bandeirinhas coloridas e enfeites representando personagens folclóricos são comuns, criando uma atmosfera festiva e culturalmente rica. Dessa forma,
As festas juninas do Brasil são um exemplo vívido de como as tradições folclóricas se entrelaçam e se reinventam, adaptando-se aos contextos regionais e celebrando a diversidade. A presença do folclore nessas festividades contribui para a preservação e renovação das narrativas tradicionais, proporcionando uma experiência única e autêntica durante as celebrações juninas. Podemos perceber que a importância do folclore brasileiro reside na preservação e promoção das tradições culturais que moldaram a identidade do país. Este rico conjunto de lendas, mitos, danças, músicas e festividades reflete a diversidade étnica e regional do Brasil, servindo como um elo entre as diferentes comunidades e gerações. Além disso, o folclore brasileiro desempenha um papel fundamental na construção de uma consciência coletiva, promovendo a valorização das raízes históricas e a transmissão de conhecimento e celebração de riqueza cultural do país. Ao preservar e promover o folclore, o Brasil reconhece a importância da sua herança cultural, contribuindo para uma sociedade mais integrada e consciente de suas tradições. Como bônus, gostaria de indicar aos interessados a série Cidade Invisível. Ela aborda o folclore e nos representa algumas representações dos personagens de forma bem elaborada. Espero que este vídeo tenha cumprido o propósito de explicar do que se trata o folclore brasileiro e qual sua importância. Agradeço sua atenção e aqui me despeço.